Existem vários fatores de risco conhecidos que podem aumentar a probabilidade de desenvolver câncer de cólon. E é importante lembrar que a presença desses fatores não significa necessariamente que a pessoa vai desenvolver a doença, mas eles podem aumentar as chances. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Meu nome é Thaís Takahashi, sou coloproctologista, especialista em saúde intestinal. Dentro dos principais fatores de risco para o câncer de cólon, a idade avançada é o primeiro deles. O risco de câncer de intestino aumenta significativamente após 50 anos de idade. A maioria dos casos acontecem em pessoas acima dessa faixa etária, mas a gente sabe que essa idade vem caindo com o tempo, principalmente por conta de diversos fatores de hábitos de vida que a gente vai conversar aqui hoje. Por isso, em 2018, mais ou menos, a idade de início da pesquisa do câncer foi revista para 45 anos, podendo inclusive abaixar um pouco mais dentro dos próximos anos. Um outro fator de risco é o histórico pessoal de câncer coloretal ou de pólipos. Pessoas que tiveram um câncer de intestino anteriormente têm um risco maior de desenvolver a doença novamente. Além disso, a presença de determinados pólipos no cólon também está associada ao risco maior de câncer. O histórico familiar de câncer coloretal também tem que ser considerado. Ter parentes de primeiro grau, pais, irmãos ou filhos que tiveram câncer de intestino aumenta o risco de desenvolver a doença e se vários membros da família forem afetados, o risco é ainda maior. Algumas síndromes genéticas, como a polipose adenomatosa familiar e a síndrome de Lynch, que é o câncer coloretal hereditário sem polipose, estão associadas a um risco aumentado de câncer de cólon por conta de alterações na regulação da divisão celular, que predispõe ao aparecimento de células cancerígenas que o nosso corpo não consegue deter. Um fator de risco importante também é a história pessoal de doenças inflamatórias intestinais. Pessoas que têm essas doenças, como a doença de Crohn ou a retocolite ulcerativa, têm um risco aumentado de desenvolver câncer de cólon por conta dessa intensa divisão celular que acontece durante lesão e reparo nesse processo inflamatório, o que aumenta a chance de uma célula sair de controle e dar origem ao câncer, especialmente depois de 10 anos de doença. Em relação aos hábitos de vida, que são os principais fatores modificáveis e que correspondem à maior parte dos gatilhos que levam ao câncer de intestino, a gente sabe que a sociedade atual vem tendo uma dieta pouco saudável. Uma dieta rica em gorduras saturadas, carnes vermelhas gordas e processadas, com baixo teor de fibras, pobres em frutas e vegetais, com alto teor de refinados, pode aumentar o risco de câncer de intestino. Alguns dados são conflitantes em relação às carnes, mas a gente sabe que o consumo moderado, com preferência por carnes magras e não processadas, parece não aumentar o risco de forma significativa. O sedentarismo e a falta de atividade física estão associados ao maior risco de desenvolver câncer de intestino também. A inatividade ela contribui para o acúmulo de peso excessivo, mau funcionamento do trato digestório, com processos inflamatórios crônicos e a resistência à insulina também contribuindo para isso. Por isso que a obesidade ela é um fator de risco também para o câncer. E um outro fator muito importante é o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, que estão relacionados ao maior risco tanto de câncer de intestino quanto outros tipos de câncer. É importante ressaltar que uma parte significativa dos casos de câncer de cólon acontece em pessoas sem fatores de risco muito óbvios. Portanto, a gente precisa que todas essas pessoas, independente da história pessoal ou dos fatores de risco, realizem exames de triagem regulares, como sangue oculto nas fezes, a colonoscopia, de acordo com as diretrizes médicas que existem, a fim que a gente detecte de forma precoce o câncer de intestino, se for necessário. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com pessoas que você julga que precisam saber dessas informações. E comece as suas modificações de estilo de vida para minimizar cada vez mais esse risco. Até mais!